Fala, torcida São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, bem-vindos, pessoal. Mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí do jogo desse domingo aí, São Paulo e Fluminense, e jogo que acontece às 18h30 no Maracanã, jogo importante do Campeonato Brasileiro. São Paulo volta aí todas as suas atenções aí ao Campeonato Brasileiro, né? Depois aí de tudo que aconteceu aí, né? Da morte de jogador, né? Do jogo da Copa do Brasil, onde o São Paulo acabou perdendo para o Atlético Mineiro, primeiro jogo no Morumbi. Então o São Paulo volta e todas as suas atenções aí ao Campeonato Brasileiro depois de tudo isso, todas essas coisas aí que aconteceu. A gente vai falar aí sobre esse jogo. Antes disso aí, pessoal, já no comecinho do vídeo, eu peço a todos vocês, se você não é inscrito aí no nosso canal, assiste de repente os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu aí no nosso canal. Então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário, que sempre ajuda muita gente aqui a trazer conteúdos, notícias, informações aí do nosso tricolor. E também o seu like ajuda muito a divulgação aí do YouTube aí para promover para mais pessoas aí o nosso canal, nosso vídeo, né? Então, muito importante se deixar aí sempre o seu like e se você gostar aí dos nossos vídeos aí sempre é bom aí se inscrever aí no nosso canal para continuar aí a receber notícias e informações aí do nosso tricolor. Bom, pessoal, outra coisa aí também é a questão aí eu não gravei aí o vídeo de pós-jogo, né, contra o Atlético Mineiro. Foi bem no dia lá que eu ia gravar o vídeo de manhã, né? Na quarta-feira de manhã eu ia gravar o vídeo. Mas fiquei aí sem vontade nenhuma de gravar vídeo, falar bem a verdade para vocês, né? Depois da morte do jogador lá do Nacional, todas as homenagens, né? E em algum momento aí, nas minhas redes sociais, eu falei que eu era contra aí eu era a favor de adiar a partida aí do São Paulo contra o Atlético Mineiro. Depois aí também é complicado, é difícil, né? É complicado a cabeça do jogador também. A gente pensa várias coisas, né? Então não tem uma opinião formada se era de repente necessário adiar a partida, se não era, né? O fato é que o São Paulo infelizmente perdeu o jogo, né? Contra o Atlético Mineiro. E se complicou assim na Copa do Brasil, né, pessoal? Vai ser um jogo muito complicado lá na arena deles, né? São Paulo aí precisa vencer para, de repente, uma vitória simples aí para levar para os pênaltis. Então, vai ser um jogo muito complicado e, infelizmente, São Paulo se complicou no jogo, né? Não vou dizer que no jogo lá contra o Atlético Mineiro e o São Paulo jogou mal. Não, o São Paulo não jogou mal. Se você parar para pensar um pouquinho, o São Paulo não jogou mal. São Paulo teve as suas oportunidades de fazer gol e não fez, né? Não foi capaz e não foi competente para fazer o gol, infelizmente. Né? E o Atlético Mineiro veio com a filosofia de empatar esse jogo contra o São Paulo. Né? Eles não vieram para, vamos ganhar do São Paulo. Não, eles vieram para empatar o jogo. Né? Conseguiram o gol ali acharam um gol no finalzinho do jogo, né? Mas o São Paulo jogou muito bem a partida. Só que o que pega, pessoal, o que pega aí é o seguinte, né? O técnico, né? Na realidade não foi o Zubeldia, mas foi o Max Cubeiras, lá, o auxiliar dele. Tinha que ter mudado o time. Se ele viu que o time não estava dando certo, muda o time. Né? Muda os jogadores, coloca alguma coisa nova no time. Né? E daí ele tem 5 substituições e o cara muda aos 43, 44 minutos do segundo tempo. E coloca o Nestor para resolver aí a partida. Pô, que coisa, cara. Eu não entendi, eu não consegui entender, né? Demorar tanto assim para mexer no time. Tem jogadores ali que não tá aguentando mais o jogo.
E o cara insistir com certos jogadores aí. Viu que o Luciano, cara, o Luciano fez uma partida horrorosa. Pra mim, é a pior partida que o Luciano fez aí com a camisa de São Paulo. Sabe? Não tô dizendo aqui, tem que tirar o Luciano, né? O Luciano tem que ir pro banco. Realmente, se continuar nessa situação aí, nesse esquema aí, o Zubeldia vai ter que tomar uma atitude e tirar o Luciano e colocar no banco, realmente. Né? Realmente vai ter que colocar no banco. Não tem mais o que fazer. Agora, se for mudar de esquema tático, de repente num 4-4-2, o Luciano se encaixa nesse 4-4-2 porque ele joga como atacante. Joga como segundo atacante, que é a posição dele. Sabe? Não dá pra aguentar mais, cara. Não dá. Sabe? Tem coisas aí no São Paulo que eu não entendo, cara. Por que essa insistência maldita com esse cara, velho? Por quê? Né? Por que essa insistência? Não dá mais Luciano como meio campo. Ele não é meia, pessoal. Ele não é um jogador meio campo. Ele atrapalha o futebol do Lucas. Aí o Zubeldia abre mão do Lucas, né? Que é o melhor jogador que o São Paulo tem, né? Pra colocar o Luciano de meia. Não dá pra entender, cara. Não dá, não consigo entender. Teve uma entrevista lá, uma das primeiras entrevistas do Zubeldia, ele falando lá que viu o Luciano, viu os lances do Luciano lá em 2020. Pô, mas o Luciano é meio campo. O Luciano é segundo atacante, cara. Por causa do ego do jogador, igual o cara vai ficar aí jogando no meio campo. Não dá. Definitivamente não dá, cara. Isso o São Paulo tá se sabotando, cara. Não dá. Tá se sabotando. Você acha que o São Paulo vai conseguir passar pelo Botafogo na Libertadores se jogar do mesmo jeito que jogou contra o Atlético Mineiro, com o Luciano no meio-campo? E já adianto para vocês aqui, se o São Paulo jogar com o Atlético Mineiro lá na arena deles, com o Luciano no meio, o São Paulo não passa na Copa do Brasil, não passa. Não vai passar, cara, não vai. O Luciano é um atraso de vida jogando no meio-campo. Ele é um jogador importante pro elenco? É um jogador importante pro elenco, mas jogando como atacante. Como segundo atacante, ele é um ótimo finalizador. Acorda, Zubeldia, acorda, acorda, porque não dá mais. Não dá pra você aguentar mais essa situação, pô. Caramba, cara. Então o São Paulo jogou muito bem contra o Atlético Mineiro. Não vou dizer que não jogou, jogou. Mas finalzinho do jogo ali, o Lucas, acho que aos 43 ali no finalzinho do jogo, perdeu um gol também, cara a cara com o goleiro de cabeça ali. Eu sei que não é dele também, né? Ali é lance de centroavante, mas não podia perder um gol desses também, né? Infelizmente, perdeu e depois o São Paulo acabou levando. E detalhe, o gol que o São Paulo levou lá se originou lá no meio-campo, onde o Luciano perdeu uma bola no meio-campo. Mais uma vez aí, né? Mais uma vez um lance errado do Luciano e o São Paulo leva gol. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Então não dá, pessoal. Não, sabe? Falar do Luciano de meia, falar que o Luciano tem que ir no banco, é chover no molhado, cara. Porque não vai mudar, né? Não vai mudar. É só se o é só se o Zubeldia tiver coragem para fazer isso, né? E a gente sabe que ele não tem, né? Vamos ser bem sinceros. Ele não vai colocar o cara, tirar o cara e colocar no banco aí, não vai, né? Infelizmente não vai. Mas infelizmente, né? Infelizmente, como eu falei, é chover no molhado e falar as mesmas coisas de sempre. Mas a gente fica revoltado, né, pessoal? A gente fica de cara com essa situação aí do Luciano, né? Bom, pessoal, vamos falar do jogo, então, Cansei de falar do Luciano. Vamos falar do jogo aí desse domingo. São Paulo enfrenta, então, o Fluminense. Fluminense aí é um dos últimos colocados aí do campeonato, pessoal. Fluminense aí é 16º com 24 pontos, 23 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Marcou 18, sofreu 26, está com saldo negativo de 8. As últimas 5 partidas aí venceu 3 e empatou uma e perdeu outra, né? E briga ali pelas últimas colocações do campeonato, né?
Tá um só acima da zona do rebaixamento. Então, para mim aí, pessoal, vai ser um jogo muito complicado para o São Paulo, né? E o São Paulo não tem um retrospecto bom jogando com o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Apesar que nos últimos 5 jogos, né, foram 3 vitórias do Fluminense e 2 vitórias do São Paulo, né? Mas essas vitórias aí do São Paulo foram em 2019 e 2020, né? As 2 vitórias aí foi por 2-1. Então aí para mim, cara, vai ser um jogo muito complicado para o São Paulo, né? Se o Fluminense vencer e o São Paulo, o Fluminense dá uma subida, dá uma distanciada ali dos últimos colocados, né? Que são aí o Vitória e o Corinthians que tá com 22. Engraçado, né, pessoal? Engraçado que os corintianos aí estão falando, não sei o quê, zoando o São Paulo, e vão depender do São Paulo nesse jogo aí, pessoal. Eles vão depender do São Paulo nesse jogo aí, né? Se eles vencer o Flamengo, eles vão ter que vencer ainda o Flamengo. Além de torcer pro Fluminense perder pro São Paulo ganhar do Fluminense, eles vão ter que torcer, eles vão ter que ganhar o jogo aí do Flamengo, né? Então vai ser um jogo muito complicado também, né? Então, ó, um retrospecto aí sobre esse jogo aí entre Fluminense e São Paulo. Bom, o retrospecto entre Fluminense e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e foram 70 jogos, com 32 vitórias do São Paulo, 17 empates e 21 vitórias aí do Fluminense. São Paulo tem uma boa vantagem jogando contra o Fluminense, né? Jogando no Maracanã foram 20, no Maracanã, o mando do Fluminense foram 29 jogos, com 14 vitórias do Fluminense, 6 empates e 9 vitórias aí da equipe de São Paulo, né? O São Paulo aí tem o Fluminense tem uma pequena vantagem jogando no Rio contra o São Paulo, né? Então esse aí é o retrospecto. Aí, como eu falei aí nos últimos jogos no Maracanã, os últimos 5 jogos foram 3 vitórias do Fluminense e 2 vitórias do São Paulo. Só que o São Paulo só venceu o Fluminense em 2019 por 2-1 e em 2020 também por 2-1, né? São Paulo aí jogando contra o Fluminense lá no Maracanã. E o ano passado o São Paulo acabou perdendo lá por 1-0, né? Se eu não me engano, acho que foi gol do Cano, naquele jogo da entrega das faixas ainda, né? O Fluminense tinha sido campeão da Libertadores e São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, né? Então, foi o jogo das faixas, aquela partida lá, o São Paulo acabou perdendo pro Fluminense. Bom, como eu falei aí, pessoal, é um jogo muito complicado. Eu não tenho aí eu não tenho aí a questão aí da, das escalações e dos times, né? Do São Paulo, principalmente. Eu acredito que o São Paulo vá com o time titular, né? Já que São Paulo joga nesse domingo, e o São Paulo só vai jogar no dia 12, lá o jogo da decisão e da Copa do Brasil, segundo jogo lá na arena lá do Atlético Mineiro, né? No dia 12. Então, devido à data FIFA, aí o São Paulo só volta a jogar no dia 12. Então, eu acredito aí, pessoal, que o São Paulo vai mandar o time titular, né? Até porque aí num jogo lá contra o. No jogo. Qual que foi o último jogo de São Paulo contra o Vitória? Acho que foi contra o Vitória que o São Paulo levou acho que 3 titulares, né? O resto tudo reserva. Né? Um time misto e o São Paulo acabou jogando bola pra caramba aquele jogo lá contra o Vitória, né? E acabou vencendo. Então não tem a escalação aí. Mas eu acredito que seja o time do São Paulo para esse jogo seja Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e, de repente, pode ser que me falaram que diz que o Wellington não vai jogar essa partida, né? Me falaram, não sei se é verdade. Então, deve ser o Michel Araújo da lateral. Aí no meio-campo, Luiz Gustavo e também aí o Bobadilha, né? Aí no ataque, né? Vai ser aí o Luciano, infelizmente, vai jogar esse jogo, né? Infelizmente, o Luciano vai jogar esse jogo aí, né? Você viu a diferença de São Paulo jogando com o Vitória lá sem o Luciano?
e agora voltando a jogar com o Luciano de novo, você vê, é nítido, cara. É nítido. Lucas, o futebol do Lucas. Lucas jogou uma partidaça contra o Vitória. É nítido isso aí, cara. Mesmo em fora de posição, e o Lucas foi o principal jogador de São Paulo contra o Atlético Mineiro, né? Então deve ser aí Lucas e Luciano, e no ataque aí. E eu acredito que seja aí mais uma vez aí o Rato e o Caleri. Esse deve ser aí o time de São Paulo para esse jogo. Só se de repente ele colocar aí alguns jogadores aí diferentes aí dos que estão sido escalados, né? O Alan Franco aí não jogou na última partida. Deu espaço para o Sabino, que fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro. Anulou praticamente o Hulk. Desculpa aí, pessoal. Então, anulou aí praticamente o Hulk. E como reclama o Hulk, hein? No jogo inteiro, o cara tenta pitar o jogo. É impressionante, cara. Por isso que tem que ter um jogador também para pitar o jogo junto com o Hulk na partida lá de volta, né? Então, Sabino fez uma grande partida e uma grata surpresa e pode pintar de repente no time titular nesse jogo aí contra o Fluminense. Bom, eu não consegui ver aí se saiu a arbitragem ainda para esse jogo entre São Paulo e Fluminense. Né? Eu não consegui ver quem que vai apitar esse jogo de São Paulo e Fluminense. Outra coisa aí, pessoal, esse vídeo aqui, ele está sendo gravado hoje na sexta-feira. São 3 horas e 8 minutos agora, né? Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, só que ele vai ao ar, vai ao ar no sábado, né? No sábado, lá por umas 10 horas da manhã, acho que mais ou menos, ele vai ao ar esse vídeo. Então, se tiver alguma notícia aí, de repente, bem relevante ao São Paulo, não vai estar nesse vídeo aqui, né? De repente a gente possa fazer aí um outro vídeo aí falando da partida e falando aí das notícias aí do São Paulo. Mas nesse vídeo específico, então, como está sendo gravado hoje na sexta-feira, não vai ter, ele vai entrar no ar amanhã. Então, apesar que não tem nada de notícia de São Paulo, né, pessoal? É só especulação. O São Paulo especula, jogador, não sei o quê. São Paulo precisa de lateral esquerdo e os caras ficam, São Paulo especula tal jogador, pode vir aí pro São Paulo. É tudo, sabe? É tudo notinha soltada aí só para enganar o torcedor, né? Vamos ser bem sinceros, é isso que acontece, né? Infelizmente é isso que acontece no São Paulo. Infelizmente, pessoal. Bom, é isso, pessoal. O vídeo é esse. A gente volta aí, então. É bem provável que. Eu não sei se no domingo eu vou conseguir fazer o pós-jogo, pessoal, mas durante a semana aí, já que não vai ter jogos aí do São Paulo só volta a jogar lá no dia 12. A gente volta então com notícias, informações aí do nosso tricolor. Mais uma vez aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, dê notificação, deixa o seu like, deixa aí também. Deixa sempre o seu comentário. Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e até lá.